Olá, gente, esse é o canal Ronaldo Santos e você? Bom, gente, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a história da festa de Pentecoste, a descida do Espírito Santo no meio dos discípulos de Jesus após a ressurreição, para vocês curtirem no canal do YouTube Ronaldo Santos Costa. Logo após a ressurreição de Jesus, ele ainda passou 40 dias entre os discípulos dele, ensinando sobre o reino de Deus. Ele passou as ordens para eles poderem levar a palavra dele para toda a humanidade e batizar todos em seu nome. Daí então teve 10 dias para acontecer a festa de Pentecoste. A descida do Espírito Santo foi o momento onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a fazer aquela grande cerimônia, batizando as pessoas e levando a palavra de Deus para todo aquele que queria ouvir. Daí muita gente foi batizado, muita gente ouviu a palavra de Deus, ouviu a palavra de Jesus. Os discípulos foi ensinando, foi pregando, foi orientando, foi deixando a sua mensagem, a mensagem de Jesus para cada uma dessas pessoas que queriam ouvir, que queriam ser batizadas naquele momento. Bom, gente, agora vou trazer para vocês um trecho do filme da festa de Pentecoste, para vocês acompanharem e entender um pouco sobre a descida do Espírito Santo. Preste muita atenção nesse filme. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eu acho que eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi.
Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Esta é ainda a 3ª hora do dia. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua se regozija. Meu corpo também permanecerá em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Meus irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. Bom, gente, daí vocês passaram a perceber o verdadeiro Espírito Santo no momento que desceu ao meio do povo, ao meio dos discípulos de Jesus. Todos eles tiveram a autorização, a ordem deixada por Jesus para batizar, para levar a palavra dele para outras pessoas que não conheciam, que queriam conhecer, que queriam ser batizados, que podiam ser batizados naquele momento onde os discípulos estavam falando, no momento que eles estavam pregando, estavam orientando as pessoas, falando da palavra de Jesus, a palavra de Deus, eles podiam batizar. Agora peço para todos vocês que gostaram desse conteúdo, que se inscreva, que compartilhe, deixe seu comentário e dê o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau.